Bom dia, pessoal. Vamos ver hoje a terceira parte de máquinas de estado. Nós vamos precisar do conhecimento de álgebra de Boole, mapas de Carnot, flip-flops e também os conceitos preliminares de máquina de estado, as diferenças entre máquinas de Mille e Moore e os primeiros 5 passos. E vamos ver agora os passos restantes, 6 e 7. E vamos fazer também um exemplo completo. Só recapitulando, lá no primeiro passo, a gente fazia a tradução do problema em um diagrama de estados. No segundo passo, a gente convertia esse diagrama de estados em uma tabela de estados. No terceiro passo, a gente fazia uma análise para eliminar redundâncias ou equivalências. No quarto passo, a gente fazia a tradução de nomes de estados para valores binários. No quinto passo, a gente identificava os estados seguintes. A gente identificava, então, os estados, os mapas de transição. E hoje vamos ver os mapas de excitação dos flip-flops. Temos aqui, então, uma tabela de estados. Aqui a tabela de designação. E com base nessas duas tabelas, nós obtivemos a tabela de transição. Os valores dessa tabela de transição geraram, então, os 3 mapas de estado seguinte. E é daqui que nós vamos partir. Então, tendo os 3 estados, tendo as 3 tabelas de estado seguinte, em função dos flip-flops, nós vamos determinar qual que é o circuito de excitação do flip-flop. Então, vamos começar aqui, inicialmente, pela variável y2. Nós vamos dividir o mapa em 2 lados. O lado em que y2 vale 0 e o lado em que ele vale 1. Observe que y2 é a primeira variável aqui. Então, 0, 0, 1, 1. Quando nós geramos esse mapa, nós colocamos aqui dentro o estado seguinte. Então, veja, o que está de fora é o estado atual. E o que está lá dentro é o estado seguinte. Vamos usar essas duas condições de acordo com aquele flip-flop que nós vamos escolher. Para facilitar, vamos escolher agora o flip-flop JK. Então, veja, aqui nós temos o estado atual 2 e o estado seguinte 1. O estado atual de y2 igual a 0 e o estado seguinte 1. Atual 0, seguinte 1, significa que J deve receber 1 e K opcional. Então, J recebe 1 e K recebe opcional, justamente para essa coluna como um todo. Para essa próxima coluna, observe que o estado atual é 0 e o estado seguinte é 0. Atual 0, seguinte 0. Então, devemos ter J igual a 0 e K opcional. J igual a 0 e K opcional. Muito bem. Para o outro lado, atual 1, seguinte 0. Atual 1, seguinte 0, devemos ter opcional 1. Opcional 1. Finalmente, para a última coluna, atual 1, seguinte 1. Atual 1, seguinte 1, a gente deve colocar opcional 0. Ficando, então, opcional 0. Se estivermos lidando com o flip-flop SR, o procedimento é exatamente o mesmo. Só vamos observar as colunas de SR. Da mesma forma, se for um flip-flop T, o procedimento é o mesmo. Com a diferença que teremos apenas um mapa. Se for o flip-flop D, o procedimento é mais simples. Observe que D é igual ao estado seguinte. Quer dizer, então a gente não precisaria gerar outro mapa.
bastaria fazer a leitura diretamente aqui no mapa de estado seguinte. Ou seja, o estado seguinte é o próprio D. Então, bastaria fazer a leitura direto aqui. Muito bem. Fazendo as leituras, aqui para JK, nós temos J igual a X barrado e K igual a X. Essa é a forma de se fazer. Existe um atalho. Quem se sentir à vontade pode fazer o uso desse atalho. Significa voltar aqui no mapa. No lado 0, ler o 1. Então, J2 seria igual a Y2 barra X barra, que é essa leitura marcada aqui. Como a variável que nós estamos lidando é a variável Y2, nós vamos eliminá-la da leitura, ficando então X barrado, que fica igual à leitura que está aqui. Da mesma forma, do lado 1, a gente faz a leitura do 0. E aqui seria y2x. Como a variável y2 é a variável em questão, a gente tira o y2, resultando em apenas em x. Então, a ideia é, do lado 0 se lê os 1s, do lado 1 se lê os zeros. Vamos dar continuidade para os outros dois mapas de estado seguinte de y1 e de y0. E vamos fazer o uso da mesma abordagem. Mapa de y1. Y é a primeira variável. Então, o lado de cima vale 0, o lado de baixo vale 1. No lado 0, a gente lê os 1s, marcados em laranja, e temos essa leitura. Como a variável em questão é y1, a gente tira y1 da leitura, resultando, então, nessa leitura final. Da mesma forma, no lado 1, a gente lê o 0, como marcadinho em verde, resultando nesta leitura. Como a variável em questão é y1, a gente tira y1 da leitura, resultando, então, na leitura final, como está aqui. Para o mapa de y0, observe que y0 é a segunda variável, nós temos 0 aqui e 0 na parte de baixo e 1 no centro. Então, na parte de fora, que é 0, a gente lê os 1s, e na parte de dentro, que é 1, a gente lê os zeros. Então, a gente tem as duas leituras, para J e para K. Como a leitura é para a variável y0, a gente tira o y0 da leitura. Resultando, então, nas leituras de J e K para 1 e para 0. De novo, essa abordagem é somente para o JK. Para o SR não tem atalho. A próxima etapa seria, então, a obtenção dos mapas de saída. No mapa de transição, a gente vinha nessa tabela de designação, localizava o estado que está indicado aqui, S0, e a gente via que S0 tem estados 0, 0, 0. Esses mesmos estados, 0 para Y2, 0, 0 para Y0, resulta nessa célula dupla. Muito bem. S0 tem como estados seguintes S1 e S2. S1 para x igual a 0 e S2 para x igual a 1. S1 para x0 e S2 para x igual a 1. Muito bem. Para a gente fazer o mapa de saída, nós vamos usar exatamente a mesma abordagem. Só que ao invés de usar o que está nessas duas colunas de estado seguinte, nós vamos considerar saída. Então veja, S0 está para Y2, 0, Y0, Y0, 0, que seria essa célula dupla. O que está diferenciando? O valor de x. Então já observe que a saída é 0 para x0 e é 0 para x1. Está aqui, 0 e 0.
Mas vamos pegar valores diferentes. Vamos ver agora para S2, que está aqui embaixo. S2 tem como estados seguintes: 1 para x0 e 0 para x1. Então, nessa mesma localização do S2, para x0 a saída vale 1, para x igual a 1, a saída vale 0. Para a posição do S4, saída 0 para x0, saída 1 para x1. A mesma coisa, 0 para x0 e 1 para x1. E assim a gente coloca os demais estados. Apenas alertando que a gente tem que tomar cuidado quando for para esse outro lado, para o S3, por exemplo. Porque o x0 está à direita agora. Então a gente tem que ficar atento. Vamos considerar, por exemplo, o S1. S1 vale 0 para x0 e 1 para x1. Então essa posição S1 tem 0 para x0 e 1 para x1. Feito isso, a gente simplesmente faz a leitura. Se ao invés de uma máquina de Mealy fosse uma máquina de Moore, a situação ficaria mais simples, porque não haveria condição de x. Então, a própria tabela de designação daria origem à tabela de saída. Veja, S0 está nessa posição, S0 tem saída 0. Colocamos 0 aqui. E assim para os demais estados. S1, saída 0, até completar. E fazemos a leitura. Bom, vamos então agora fazer um exemplo completo. Vamos projetar uma máquina de Mealy capaz de detectar todas as ocorrências das sequências 1001 e 010 em um sinal serial. Vamos fazer isso com flip-flop D. Muito bem. Como é sinal serial, significa que a gente precisa de uma entrada. E se eu preciso identificar se houve a sequência, uma saída. Vamos colocar aqui na entrada uma sequência hipotética para testar o entendimento. Podemos observar que em verde está indicada a sequência 1001. Em laranja também. Observe que o 1 que finaliza a sequência verde é o que dá também origem à sequência laranja. Então nós temos uma sequência em verde e uma em laranja. E entre as duas, incrustado entre as duas, temos essa em roxo aqui. 010. Então, para verde, saída 1 e para roxo, saída 1. Da mesma forma, laranja nós temos saída 1 e para roxo, saída 1. Muito bem. Vamos pegar somente o que está indicado em verde e montar um pedaço de sequência, que é uma das partes propostas. Sequência 1001. Então, 1, saída 0, 0, saída 0, 0, saída 0 e 1 que finalizou com saída 1. Muito bem. Vamos dar um jeito de fazer essa sequência completar com ela mesma. Ou seja, depois que terminarmos a própria sequência 1001, bastaria 001 para finalizar uma nova sequência. Então, onde que terminamos? No estado S0, quer dizer, tendo mais um 0, outro 0, e o 1, a saída se torna 1, que é o que está sendo pedido. Bom, vamos agora colocar a primeira sequência, 010. E essa sequência que nós vamos colocar tem que mesclar com a outra. Então, 0, 1, 0, com saída 1.
ao mesmo tempo, aqui nós tínhamos desde o início 1, 0, 0, 1, com saída 1. Tendo mais um 0, saída 1. Que foi exatamente o que aconteceu aqui. O que está em verde junto com o que está em violeta. Então, de novo, 1, 0, 0, 1. Deu saída 1. Com mais outro 0, a saída tem que ser 1. Com mais outro 0, a saída também é 1. Se por acaso tivéssemos começado pelo lado de cá, 0, 1, 0. E ao mesmo tempo, este 1, 0, 0, 1, apareceu a primeira sequência. Então, as duas estão colocadas aqui, para todos os estados. Estando no estado SI, se x for 0, a máquina vai para S0. Se x for 1, a máquina vai para S1. E é o que nós temos aqui. Estando em SI, se x for 0, vai para S0. Se x for 1, vai para S1. Nos dois casos, saída 0. Nos dois casos, saída 0. Vamos pegar agora o estado S01. Se x for igual a 0, o circuito vai para S10. E se for 1, vai para S1. Então, S01, se x for 0, vai para 10. E se for 1, vai para S1. Para x igual a 0, a saída é 1. Para x igual a 1, a saída é 0. Para x igual a 0, a saída é 1. E para x igual a 1, a saída é 0. E assim a gente faz os demais estados. Pode ser que na montagem da tabela proveniente do diagrama, né, que teve algum erro lá no diagrama. Pode ser que tenha um estado a mais, ou alguns estados a mais. Ou seja, nós vamos tirar essas redundâncias, essas equivalências. Para isso, nós vamos usar esse método. Vamos ver. O SI, para ser equivalente com o S0, precisaria que esses dois estados sejam iguais, que são, e precisaria que S1 fosse igual a S01. Então, para que SI e S0 sejam iguais, sejam equivalentes, eu preciso que S1 seja igual a S01. Da mesma forma, vamos ver a equivalência entre SI e S01. SI e S01 jamais poderão ser equivalentes. Por quê? Porque eles têm saídas diferentes. Então, os que jamais podem ser equivalentes, a gente faz a marquinha. I com 1. I com 1. Para ser equivalente, eu precisaria de ter 0 com um 0. E o próprio 1 que já é. Então, I com 1, eu precisaria de 0 e um 0. Seguindo essa lógica, essa rotina, a gente faz para todos os demais campos, igual temos aqui. Feito isso, a gente retoma. Vamos lá, de novo. Para que SI seja equivalente a S0, eu preciso que S1 seja equivalente a S01. Ué, vamos ver então se S1 é equivalente a 0,1. Então, 0,1 com 1 não são equivalentes, porque tem um X aqui dizendo que não são equivalentes. Se esses dois não são equivalentes, 0 e I não serão. E assim a gente segue para todos. Bom, no passo 4, nós vamos tentar identificar as proximidades que a gente deveria ter no circuito. Então a gente observa que 0 aparece aqui, aqui e aqui. E quem gera ele seria o 100, o 0 e o I. Portanto,
100, 0 e i devem ficar próximos. Igual está indicado aqui. Da mesma forma, para o 10, a gente tem 1 e 0, 1, como está aqui, e os demais. Também, 0 e 1 devem ficar próximos, porque eles são seguintes ao i. 0 e 1 devem ficar próximos. E assim a gente vai fazer para os demais. 0 com 0, 1. 0 com 0, 1 aparece aqui e aparece aqui embaixo, aparece 2 vezes. Então a gente marca com 2 vezes. E a gente deve dar prioridade a ele. E aqui seria para saída, para saídas iguais. Não vamos nem identificar porque a gente não vai conseguir. Muito bem. Como nós temos aqui 6 estados, significa que a gente precisa ter 3 variáveis auxiliares. Porque elas nos dão 8 estados. O que a gente tem de recomendação é colocar na posição 0, 0, 0 a condição inicial, que está aqui. E a gente tenta atender as proximidades indicadas aqui. Elas devem ser próximas entre si, mas não necessariamente seguindo a sequência que está aqui. I 0 e 100, por exemplo. I 100 e 0 está aqui, essa sequência. E assim a gente tenta satisfazer todas as sequências. Feito isso, a gente passa para o passo 5, em que a gente vai usar então essas duas tabelas. O estado 0, 0, 0 está nessa célula dupla, em que a gente tem o estado 0, 0, 0. Então é uma célula dupla. E o que diferencia essa célula dupla é um lado para x0 e um lado para x1. Muito bem. Como essa daqui é a tabela de transição que reflete o estado seguinte, a gente busca aqui o estado seguinte. Então, SI tem estados seguintes. S0 para x0 e S1 para x1. E é o que a gente vai colocar aqui. S0 para x0 e S1 para x1. Da mesma forma, S01. S01 tem estados 1, 0 e 1. 1, 0 e 1. Vamos pegar esse 0 que está aqui de exemplo. O S0 tem estados seguintes. 0 para x0 e 01 para x1. Então, 0 para x0 e 01 para x1. E assim a gente completa, então, essa tabela de transição. Só que essa tabela de transição tem nomes. O circuito não trabalha com nomes. Então, temos que traduzir esses nomes para valores. Vamos ver. Nós temos S0 aqui e também aqui. Quanto vale S0? Vamos verificar? S0 vale 1 para Y2, 0 para Y1 e 1 para Y0. Ou seja, S0 vale 1, 0, 1. Portanto, para essas 3 posições, a gente colocaria isso que foi lido. 1, 0, 1. E assim para os demais. Aí obtemos, então, esses 3 mapas de estado seguinte das variáveis. Y2, Y1 e Y0. Vamos para o próximo passo, que seria, então, a leitura das variáveis de excitação. Muito bem. Por ser flip-flop D, a gente pode fazer leitura direta aqui. Então, nós temos as 3 leituras feitas nesses mapas. E, finalmente, no último passo, nós vamos usar o mesmo procedimento para o mapa de transição, só que agora observando as 2 colunas. Então, vamos pegar, por exemplo, esse
S01, que está nessa localização, S01. Para x0, saída 1, para x1, saída 0. Então, essa localização nós temos aqui 1 para x0 e 0 para x1. Mais 1, o S100. 0 para x0 e 1 para x1. 0 para x0 e 1 para x1. E assim para os demais. Com isso, a gente completa. Temos, então, expressão de saída e as expressões de excitação. Juntando essas expressões, a gente monta o circuito. Variável 2, 1 e 0. Então, por exemplo, para a variável 2, o D2 vale x barrado. Vamos ver. O D2 vale o x barrado. Outro, o D0 vale y2 barrado, y1 barrado, x. Então, o D0 vale D2 barrado, perdão, y2 barrado, vale o y barrado e vale x, um ou de todo mundo. E a mesma coisa para a variável de saída. Agora vem a parte em que a gente valida o que foi feito. Vamos pegar uma forma de onda obtida de simulação para ver se está dando tudo certo. Então, observe que nós temos o x valendo 0 e o x valendo 1. Estando no estado inicial, x valendo 0 e x valendo 1. Então, o circuito está num pedaço aqui e depois aqui. Na presença de clock, o circuito passa para S1 se x for igual a 1. E é o que está acontecendo. X igual a 1 na presença de clock, o circuito veio parar em S1. Estando em S1, para x igual a 0, vai para 1, 0. Em S1, x igual a 0 no momento do clock, portanto, vai para S1, 0. Estando em S1, 0 e for recebido 1, vai para o estado S01, que é o que nós temos aqui. Vem para o estado S01. Muito bem. Estando nesse estado S01, observe pelo diagrama. Se x for 0, a saída é 1. Se x for 1, a saída é 0. Vamos observar as formas de onda. X igual a 1, a saída está em 0. X passou para 0, saída passou para 1. Continuando, estando em 1, 0, se for 0, vai para o S100, se for 1, vai para o S01. Como é 0, vai para o 100. Estando no estado S100, pelo diagrama, se x for 0, a saída é 0. Se x for 1, a saída é 1. Nas formas de onda, a gente pode observar que se x for 0, saída é 0. Se x for 1, a saída é 1. Estando x em 1 e havendo o clock, o circuito vai então para o S01, que é o que nós temos aqui. E assim sucessivamente. Bom, com isso, encerramos então máquinas de estado.